Bom dia, gente. Então, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, né? Nossa primeira aula do dia. Eu sei que eu passei umas tarefas, uns exercícios sobre as conjunções, os desafios, né? Então, peguem lá os seus exercícios, vamos falar um pouquinho sobre eles, dar uma corrigida, ok? Antes da gente avançar um pouquinho mais na nossa matéria. Então, enquanto vocês pegam, eu divido aqui também. Aqui. Ótimo, né? Então, o seu dever de casa, queridíssimo aluno, começou aqui na primeira questão com uma tirinha do Armandinho, né? Então, é uma pessoa muito importante do meu trabalho. Por isso, seja gentil, está bem? Aí a mãe falando, ó, de novo a mãe e o menino. Aí o Armandinho, e a gente não deve ser gentil com todo mundo? Olha, que pergunta, né? Ele está quase amigo da Mafalda. Então, na letra A, o que eu perguntei para você? Na fala da mãe do Armandinho, o emprego da locução conjuntiva, por isso, né? Por que eu digo que é locução? Porque tem duas palavras. Uma conjunção e depois o isso, né? Uma preposição, perdão, e depois o isso, então formou uma locução conjuntiva, né? Estabelece uma relação de sentido entre as duas orações. Ótimo. Qual é essa relação? Então, uma pessoa muito importante no meu trabalho. Logo, qual é a conclusão que eu quero que você chegue, criancinha Armandinha? Seja gentil, né? Então, vai me dar uma ideia de conclusão, letra D de dinamite. Ok? Vamos então para a letra B. Entendendo essa relação, qual relação? A relação de conclusão. O Armandinho apresenta um questionamento, que é aquela pergunta que ele faz lá no último quadrinho, né? A gente deve ser gentil com todo mundo. Aponte se o menino concorda ou não com a sua mãe, digníssima, explicando o posicionamento dele e como esses elementos ajudam a produzir o humor da tira. Aí eu coloquei uma resposta para você, completa, linda e maravilhosa, né? Então, não, ele não concorda com a mãe, né? Ele está questionando a mãe. Para o menino, o fato da pessoa ser importante no trabalho da mãe não leva à conclusão de que ele deva ser gentil com essa pessoa, né? Afinal de contas, na opinião dele, a gente deve ser gentil com todos e não apenas com pessoas influentes. Olha, garoto esperto, Armandinho. A pergunta irreverente do menino, a mãe, produz, né, que é a da última tirinha, produz o humor da tira. Pode-se dizer também que essa pergunta nos leva a uma reflexão sobre a diferença entre a gentileza genuína, o que é isso? Entre você ser gentil de verdade, né, ou por interesse, né, porque a pessoa é do trabalho da mãe, é importante, é influente. Essa pergunta também, eu acho que eu fiz um gabarito bem explicadinho e eu acho que é fácil de você perceber, tá? Então, eu vou seguir em frente. Mas, se por acaso ficar alguma dúvida com relação a essa questão número 1, letra B, você pode me mandar um e-mail perguntando, tá? Mas você reparou, pelo tamanho da resposta que eu fiz no gabarito, eu tentei ser o mais específica possível para não ter dúvida, tá? Na questão seguinte, aí eu coloquei dois textos, texto A e texto B. O primeiro é o anúncio. Ué, mas anúncio pode ser texto? Pode. Tirinha pode ser texto? Pode. Uma imagem pode ser um texto? Pode. Né? A gente tem um texto imagético. Né? O que é o texto? É aquilo que traz uma mensagem, que comunica algo para a gente. Então, primeiro é um anúncio
a intenção desse anúncio é você não usar o celular enquanto você dirige, tá? É isso que o anúncio está querendo alertar. Então, atendeu o celular, desligou a vida. Evite cenas como essa. Eu não sei se dá para perceber que no fundo é um carro todo esmigalhado, todo batido. Respeite o trânsito, né? Então, segunda, você está um ano trancado para escrever um romance e não passou da terceira página. Aí o homenzinho está lá no computador, fala o quê? A culpa é do Facebook, né? Então, isso daqui é uma charge. Qual é a mensagem, assim, que a gente vê que a charge está passando para a gente? É de que a pessoa perdeu o tempo dela todo nas redes sociais, né? Um ano nas redes sociais, escreveu 3 páginas, né? Então, é o quê? A influência que a rede social tem na vida das pessoas, o tempo que as pessoas perdem na rede social, tá? Então, vamos seguir e vamos ver o que eu perguntei. Tanto no anúncio quanto na charge, temos o uso de conjunção coordenativa. Né? Então, aí você vê que eu fiz mais ou menos parecidinho com aquela questão do Enem, né? Disse que tem a conjunção, mas não falei qual era, para você descobrir. Então, analisando tal conjunção, podemos afirmar que a circunstância expressa por ela é a mesma, ou seja, é a mesma a circunstância que essa conjunção expressa no texto A, que é o anúncio. É a mesma circunstância que ela expressa no texto B, que é a charge, né? Então, primeira coisa, a gente tem que descobrir qual é a conjunção, né? Então, lá no anúncio, vou subindo aqui, atendeu o celular e desligou a vida. Opa, 2 verbos, verbo atendeu e verbo desligou. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, né? 2 orações, elas estão ligadas por uma conjunção. A conjunção ali é o quê? É o E. Atendeu o celular, primeira oração. E desligou a vida, segunda oração. Qual é o valor semântico que essa conjunção passa para a gente aí? Atendeu o celular e desligou a vida. Então, primeiro ele atende o celular. Em seguida, né, somado a isso, ele bate com o carro, desliga a vida, morreu, acabou. Tá? Então, aí a conjunção E está me dando uma ideia de adição, ok? Aí vou ver aqui, vi demais. Na charge. Você está um ano trancado para escrever um romance e não passou da terceira página. Olha aí o E de novo, né? O E é a conjunção. Está ligando a primeira oração. Você está um ano trancado para escrever um romance e não passou da terceira página. Então, escrever um romance, né? Uma oração, não passou da terceira página é outra. Então, qual é a ideia que o E está trazendo aí para a gente? Você está um ano trancado para escrever. Gente, se eu estou um ano trancada aqui escrevendo, eu vou escrever, vamos lá, pelo menos umas 100 páginas, né? Eu acho que dá para rolar. E um ano trancado, um ano de quarentena, você só escrevendo, você escreve bastante coisa. O que acontece ali? A criatura, né? O bonequinho ali, coisa linda, não passou da terceira página. Então, não passar da terceira página é o quê? O oposto do que se espera com você tendo um ano inteiro para escrever. Então, o E nesse segundo período, né, nessa segunda frase, nesse contexto da charge, vai me dar uma ideia de oposição. Então, ele vai ser adversativo, ok? Deu para perceber? Isso é que é o importante, tá? Não ficar decorando alucinadamente. Já viu que se eu decoro que o E é aditivo e fico assim, ó, E aditivo, E aditivo, E aditivo, robô, eu vou errar, porque eu não vou conseguir ter a percepção de ver que na charge, né, pelo sentido, pelo contexto, eu tenho uma adversidade.
Então, que eu pergunto? Podemos afirmar que a circunstância expressa pela conjunção é a mesma? Não. Na primeira, no texto A, ela tem sentido de acréscimo ou adição em relação à primeira oração, né? No B, ela tem o sentido de oposição, contraste ou adversidade, tá? Logo, a conjunção apresenta circunstâncias diferentes nos dois textos. Em A, valor de adição, B, valor de adversidade ou de oposição. Coloquei contraste, Cristiane, tudo bem, ok? Aqui eu coloquei toda uma explicação, então também acredito que você não tenha problemas de entender, tá? Com toda essa explicação escrita, ainda mais a gente revisando assim, fazendo junto, mas se por acaso ainda tiver dúvida, tecla lá o seu e-mail, ok? Responderei o mais rápido e brevemente possível. Claro que se você me mandar e-mail 1h da manhã, eu só vou responder no dia seguinte, tá, gente? Mas eu respondo. É infalível. Vamos lá para 3, que eu falei para vocês que eu ia colocar uma questãozinha de função sintática, né? Porque recordar é viver. Então, vamos lá. Releia. Você está 1 ano trancado para escrever um romance. Então, indique a função sintática dos termos grifados. Está trancado. Olha, o está eu tenho o verbo de ligação. Você está trancado. Então, trancado é o quê? A característica, a qualidade do você, né? Tem um verbo de ligação, então trancado, predicativo do sujeito. E esse é um ano aqui. Esse é um ano, é o tempo, tá? Vai me dar uma ideia de tempo. Poderia estar no final. Você está trancado há 1 ano. Não tem problema nenhum. Ele só está aqui no meiozinho para enfatizar, né, o tempo, tá? A função sintática que eu pedi foi só do trancado. Então, uma característica do sujeito. Verbo de ligação, predicativo. Lembrando que eu falei que a gente ia trabalhar, né, basicamente, somente, interessa para a gente esse ano, predicativo do sujeito. Não vou cobrar para vocês predicativo do objeto, tá? Então, você está trancado para escrever um romance. Você é o sujeito, né? Escrever é o verbo. Escrever o quê? Um romance. Um romance, objeto direto, tá? Completa o sentido do verbo escrever e não tem preposição, objeto direto. Até aí, fomos, né? Lindamente. Então, aqui começam, botei 2 questõezinhas de desafio. Primeira, do ITA, né? Vocês sabem o que é o Instituto da Aeronáutica. Então, parei num cruzamento, lembrei-me do garoto do porão. Se um dia eu precisasse fugir, tentaria levá-lo comigo. Queria dar a ele uma chance. Atravessei a rua e me lembrei de como eu era diferente, apenas algumas semanas atrás. Não vacilava ao receber uma ordem, por mais incompreensível que fosse. Ler algumas páginas do diário do Dr. Bertoni, foi o mesmo que virar o mundo pelo avesso. Eu tinha direito à ração, casa e trabalho. Pensava que fosse feliz por isso. Enquanto desvendava a história do mundo através dos antigos jornais e pelo diário, era tomado pelo medo. Muitas vezes pensei ter perdido a felicidade por saber tanto, mas agora eu percebo. Meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. Então, nesse mesmo texto, assinale a opção correspondente à função da conjunção mais na última linha. Então, o que ele quer saber? Para que serve esse mais aí, né? Semanticamente. Por que eu estou dizendo semanticamente? Porque eu estou vendo aqui, olha, que todas as opções têm relação com a semântica, com o sentido. Então, estabelecer uma oposição,
opor o tempo presente, opor, perceber e conhecer, complementar uma ideia, contrapor. Então, isso tudo com relação ao sentido do mais. Em nenhum momento aqui ele questiona, ele faz uma pergunta relacionada à sua decoreba das orações. Então, o que ele está perguntando? O sentido na última linha do texto, no contexto, ok? Então, sempre vai ser cobrado assim, tá? Então, mas agora eu percebo, meses atrás eu não era feliz, né? Ele começa ali o mais, né? Ele inicia o período com mais, foi aquilo que a gente viu na aula passada, o mais inicial, né? Então, mas agora eu percebo, meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. Então, ele vem falando do que? Da felicidade dele. Apareceu aí o mais inicial, né? O mais inicial eu estou pondo o que? Situações. A situação que veio antes da situação que ele vai citar depois. Então, mas agora eu percebo, meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. Então, ele está opondo o quê? A felicidade e a ignorância, ok? Letra A, tá? Se você achou alguma opção diferente, pode me mandar por e-mail, ok? Mas eu acho que está claro aqui, olha, no último período, né? Mas agora eu percebo, não fui feliz, era ignorante. Então, ele está opondo, né, a felicidade à ignorância. Mas se mesmo assim você continua com dúvida, basta escrever, ok? A segunda questão é uma questão do Enem. Eu botei ali desafio 2, mas eu não coloquei de onde eu tirei, né? Eu tirei do Enem. Essa questão muita gente errou. Teve só 30%, 40% de acerto, tá? Então, é o menininho, amigo lá da turma da Mafalda, esqueci o nome dele, eu acho que é Manuelito, ou Manuelito, uma coisa assim. Mas não importa, vamos ver lá o que ele diz. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, né? Então, qual é a graça? Né? Por que é engraçado aqui a tirinha? A preguiça é a mãe de todos os vícios, né? Então, o que ele quer dizer? É a pior, né? A preguiça é o pior dos vícios que pode ter, mas é uma mãe, e como mãe a gente tem que respeitá-la, ou seja, temos que obedecer à preguiça. Então, vamos ser preguiçosos mesmo, né? É isso que ele está dizendo, por isso que tem a graça, o humor nessa tirinha, nesse desenho aí, nessa charge, tá? É uma charge, na verdade, né? Porque as tirinhas são várias. Então, vamos lá. Nessa charge, o recurso morfossintático, olha como ele é, né, pomposo na pergunta. Muitas vezes a questão é muito fácil, né? A maneira de perguntar é que torna difícil, tá? Mas é fácil. Então, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor está indicado pelo ou pela, né? Então, o humor aí é o quê? É quando ele quebra, né, a expectativa. A gente já falou isso. Já falei isso para vocês. O humor da tirinha, da charge, está muito relacionado com a quebra da expectativa do leitor. Então, por que essa charge aqui é engraçada? Ele reconhece que a preguiça é a mãe de todos os vícios, né? É o ruim, é a pior delas, né? A mãe é a poderosa. Mas a gente tem que respeitá-la porque ela é mãe, ok? Então, como é que ele faz aí? Isso fica engraçado. Ele usa o mais, ele usa a oposição ali. Então, ele emprega uma oração adversativa, né? Mais uma mãe é uma mãe, para quebrar a expectativa do leitor e no final dizer que todo mundo tem que respeitar esse preguiçoso mesmo. Então, é a letra A, tá? Quando ele diz que o emprego de uma oração adversativa
que é introduzida pelo maisinho aí, né, que é a conjunção de adversidade dentro dessa charge, desse conceito, desse contexto, desculpa, que vai orientar a quebra da expectativa no final. Então, é a letra A e eu coloquei um gabarito maiorzinho, né? Mais explicativo, porque foi uma questão de muito erro no Enem e é uma questão simples, ok? Então, o que gera o humor na charge é justamente a quebra de expectativa introduzida por uma oração coordenada adversativa com a conjunção mais. No início da charge, o leitor se depara com o conceito negativo da preguiça, né? Ela é a mãe de todos os vícios, ela é a maior de todas. Como a mãe de todos os vícios, e de repente é surpreendido pela sua aceitabilidade. Surpreendido por quê? Porque o garotinho aceita, né? O Manolito aí aceita devido ao respeito que a gente deve ter pelas mães. Na verdade, é uma desculpa que ele arranjou para ser preguiçoso, ok? Então, estão corrigidos os nossos exercícios. No próximo tempo, a gente vai voltar trabalhando com as diferenças das conjunções, tá bem? Se ainda, porventura, houver dúvidas, o que você irá fazer, queridíssimo aluno? Me mandar um e-mail e perguntar, tá? Se a sua dúvida for uma dúvida recorrente, dúvida de outras pessoas, a gente volta no exercício, não tem problema nenhum, tá bem? Beijão, até daqui a pouquinho.